Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. A Noite do Lobisomem. Era uma noite de lua cheia, e um grupo de 5 amigos decidiram acampar em uma floresta isolada, longe da civilização. Eles estavam em busca de aventura e diversão, sem saber do perigo que os aguardava. Os amigos eram Lucas, o líder do grupo, que gostava de se mostrar corajoso e desafiador; Ana, a namorada de Lucas, que era meiga e carinhosa, mas também curiosa e aventureira; Bruno, o melhor amigo de Lucas, que era brincalhão e divertido, mas também medroso e inseguro; Carla, a irmã de Bruno, que era inteligente e racional, mas também teimosa e orgulhosa; e Pedro, o primo de Carla, que era quieto e reservado, mas também misterioso e estranho. Os amigos chegaram à floresta no final da tarde, e montaram suas barracas em uma clareira. Eles acenderam uma fogueira e começaram a conversar e rir, sem se importar com o silêncio ao redor. Eles não perceberam que estavam sendo observados por um par de olhos amarelos e brilhantes, que os espreitava entre as árvores. Que tal contarmos algumas histórias de terror? Sugeriu Lucas, animado. Eu começo. Vocês sabiam que essa floresta é amaldiçoada? Ah, lá vem você com suas lendas urbanas, disse Carla, revirando os olhos. Você sempre inventa essas coisas para assustar a gente. Não é invenção, é verdade, insistiu Lucas. Dizem que há muitos anos, um homem foi mordido por um lobo nessa floresta, e se transformou em um lobisomem. Desde então, ele vaga por aqui nas noites de lua cheia, caçando e matando qualquer um que cruze seu caminho. Que bobagem, disse Bruno, rindo nervosamente. Isso é só uma história para crianças. Lobisomens não existem. Existem sim, disse Pedro, com uma voz grave. Eu sei porque eu já vi um. Todos se viraram para Pedro, surpresos. Ele era o mais calado do grupo, e raramente participava das conversas. Você já viu um lobisomem? Perguntou Ana, curiosa. Quando? Onde? Foi há alguns anos atrás, disse Pedro. Eu estava viajando com meus pais por uma estrada rural, quando nosso carro quebrou. Era noite, e não havia ninguém por perto. Meu pai saiu do carro para tentar consertar o motor, enquanto minha mãe ficou dentro comigo. De repente, ouvimos um uivo terrível vindo da floresta ao lado da estrada. Meu pai se assustou e voltou correndo para o carro. Ele trancou as portas e disse para a gente ficar quieto. Mas era tarde demais. Uma criatura enorme e peluda saltou sobre o capô do carro, arrancando o vidro dianteiro com suas garras. Era um lobisomem. Ele tinha pelos negros e sujos, dentes afiados e sangrentos, e olhos amarelos e brilhantes. Ele olhou para nós com uma expressão de fome e raiva. Ele tentou nos alcançar com suas patas, mas meu pai pegou uma espingarda que ele guardava no porta-malas e atirou na cabeça dele. O lobisomem soltou um urro de dor e caiu no chão. Meu pai ligou o carro e pisou no acelerador. Nós saímos dali o mais rápido possível. Pedro terminou sua história com um suspiro. Os outros amigos ficaram em silêncio por alguns segundos, sem saber se acreditavam ou não no que ele havia contado. Nossa, disse Ana, finalmente. Que história horrível! Isso realmente aconteceu?
Claro que não, disse Carla, irritada. Isso é só mais uma mentira do Pedro. Ele sempre foi um mentiroso compulsivo. Ele inventa essas histórias para chamar a atenção. Não é mentira, disse Pedro, ofendido. É a pura verdade. Eu juro. Ah, jura? Disse Carla, sarcástica. E onde está a prova? Cadê o lobisomem morto? Cadê a espingarda do seu pai? Cadê o carro quebrado? Eu não sei, disse Pedro, baixando a cabeça. Meus pais nunca mais quiseram falar sobre isso. Eles disseram que era um assunto proibido. Eles se mudaram de cidade logo depois, e me mandaram morar com vocês. Eles nunca mais me visitaram. Que pena, disse Ana, com pena. Mas talvez eles tenham feito isso para te proteger. Talvez eles tenham medo de que o lobisomem volte para se vingar. Ele não vai voltar, disse Pedro, levantando a cabeça. Ele está morto. Ou talvez não, disse Lucas, com um sorriso malicioso. Talvez ele tenha sobrevivido ao tiro. Talvez ele tenha se curado com sua regeneração sobrenatural. Talvez ele esteja por aí, procurando por você. Talvez ele esteja aqui, nessa floresta, nessa noite de lua cheia. Lucas apontou para o céu, onde a lua cheia brilhava intensamente. Todos olharam para cima, e sentiram um arrepio na espinha. Pare de falar besteira, Lucas, disse Bruno, tremendo. Você está me dando medo. Medo de quê? Disse Lucas, rindo. Do lobisomem? Lucas começou a imitar o uivo de um lobo, fazendo os outros amigos rirem também. Eles não perceberam que o uivo foi respondido por outro uivo, mais alto e mais próximo. O que foi isso? Perguntou Ana, assustada. Deve ser algum animal selvagem, disse Carla, tentando se acalmar. Ou talvez seja o lobisomem, disse Lucas, continuando a brincadeira. Chega, Lucas, disse Bruno, irritado. Você já passou dos limites. Essa história já deu o que tinha que dar. Vamos mudar de assunto. Tudo bem, disse Lucas, concordando. Vamos falar de outra coisa então. Que tal jogarmos um jogo? Que jogo? Perguntou Ana, interessada. Um jogo de verdade ou desafio, disse Lucas, animado. É simples, cada um de nós faz uma pergunta ou propõe um desafio para outro, e ele tem que responder ou cumprir. Se ele não quiser fazer isso, ele tem que pagar uma prenda. Que tipo de prenda? Perguntou Carla, desconfiada. Qualquer coisa que os outros decidirem, disse Lucas, malicioso. Pode ser algo divertido ou algo constrangedor. Parece interessante, disse Ana, sorrindo. Eu topo. Eu também, disse Bruno, curioso. Eu também, disse Carla, relutante. E você, Pedro? Você topa? Perguntou Lucas, olhando para Pedro. Pedro hesitou por um momento. Ele não gostava muito desse tipo de jogo. Ele preferia ficar quieto e observar os outros. Mas ele não queria ser o estraga-prazeres do grupo. Ele queria se enturmar com seus amigos. Tá bom, eu topo, disse Pedro, finalmente. Ótimo. Então vamos começar.
disse Lucas, animado. Eu vou primeiro. Eu escolho. Ana. Lucas olhou para Ana com um olhar provocante. Ana corou um pouco, mas também sorriu. Verdade ou desafio? Perguntou Lucas. Ana pensou por alguns segundos. Ela sabia que Lucas ia fazer uma pergunta ou um desafio bem ousado para ela. Ela estava com vontade de se divertir um pouco com ele. Desafio, respondeu Ana. Lucas sorriu ainda mais. Ok, eu te desafio a me dar um beijo na boca, disse Lucas. Ana riu e se aproximou de Lucas. Ela o beijou suavemente nos lábios, fazendo os outros amigos aplaudirem e assobiarem. Ana e Lucas se beijaram por alguns segundos, e depois se separaram, sorrindo. Eles se olharam nos olhos, e sentiram uma conexão especial. Eu te amo, Ana, disse Lucas, carinhoso. Eu também te amo, Lucas, disse Ana, doce. Eles se abraçaram e se aconchegaram na fogueira. Os outros amigos ficaram felizes por eles, mas também um pouco enciumados. Que bonitinho, disse Bruno, com ironia. Mas vamos continuar o jogo, né? Afinal, ainda temos 4 pessoas para brincar. Verdade, disse Lucas, concordando. Quem é o próximo? Eu vou, disse Carla, se voluntariando. Eu escolho. Pedro. Carla olhou para Pedro com um olhar desafiador. Pedro se encolheu um pouco, mas também encarou ela. Verdade ou desafio? Perguntou Carla. Pedro pensou por alguns segundos. Ele sabia que Carla ia fazer uma pergunta ou um desafio bem difícil para ele. Ela sempre foi sua rival desde que ele foi morar com ela e seu irmão. Ela sempre tentou provar que era melhor do que ele em tudo. Verdade, respondeu Pedro. Carla sorriu maldosamente. Ok, e eu te pergunto, é verdade que você matou seus pais? Disse Carla. Todos ficaram chocados com a pergunta de Carla. Eles acharam que ela tinha ido longe demais. Pedro ficou pálido e trêmulo. Ele não podia acreditar no que ela havia dito. O que? Disse Pedro, incrédulo. Como você pode perguntar uma coisa dessas? Porque eu sei que é verdade, disse Carla, acusadora. Eu sei que você é um assassino. Eu sei que você é um monstro. Eu sei que você é o lobisomem. Pedro sentiu uma onda de raiva e medo invadir seu corpo. Ele não podia deixar que ela revelasse seu segredo. Ele não podia deixar que ela estragasse sua vida. Cale a boca! Gritou Pedro, furioso. Você não sabe de nada. Você está mentindo. Não estou não, disse Carla, confiante. Eu tenho provas. Eu tenho as fotos. Carla pegou seu celular e mostrou para os outros amigos algumas fotos que ela havia tirado escondida de Pedro. As fotos mostravam Pedro em diferentes fases de sua transformação em lobisomem, com pelos crescendo pelo corpo, com garras nas mãos e nos pés, com dentes afiados na boca, com olhos amarelos e brilhantes. Eu tirei essas fotos na noite passada, quando eu ouvi um barulho no quarto dele, disse Carla. Eu fui até lá e vi ele se contorcendo na cama, se transformando nessa coisa horrível. Eu fiquei com medo e tirei as fotos rapidamente, sem ele perceber.
Depois eu pesquisei na internet sobre lobisomens, e descobri que eles se transformam nas noites de lua cheia, e que eles podem passar a maldição para outras pessoas através da mordida ou do sangue. Carla olhou para Pedro com nojo e ódio. Foi isso que você fez com seus pais, não foi? Disse Carla. Você os mordeu ou os arranhou quando se transformou pela primeira vez? Você os infectou com a maldição. Você os matou. Pedro sentiu as lágrimas escorrerem pelo seu rosto. Ele não podia negar mais a verdade. Ele não podia esconder mais seu segredo. Sim, foi isso que eu fiz, disse Pedro, soluçando. Mas eu não queria, eu não sabia, eu não tinha controle. Pedro contou para os outros amigos toda a sua história, como ele foi mordido por um lobo na floresta quando era criança, como ele começou a sentir mudanças em seu corpo e em sua personalidade, como ele se transformou em lobisomem pela primeira vez na noite de lua cheia seguinte, como ele atacou seus pais sem querer, como ele fugiu de casa e vagou pelas ruas, como ele foi encontrado por uma família de caçadores de monstros, que o acolheram e o treinaram para controlar sua maldição, como ele se infiltrou no grupo de amigos para se aproximar de Carla, que era filha do líder dos caçadores, como ele planejava matá-la e vingar-se dos caçadores, que haviam matado seu lobisomem original. Pedro terminou sua história com um grito de dor. Ele sentiu seu corpo se contorcer e se rasgar. Ele sentiu seus ossos se quebrarem e se rearranjarem. Ele sentiu seus músculos se expandirem e se contraírem. Ele sentiu seus pelos crescerem e sua pele se rasgar. Ele sentiu suas garras saírem e seus dentes crescerem. Ele sentiu seus olhos mudarem de cor e sua visão se aguçar. Ele sentiu seu instinto animal tomar conta de sua mente. Ele se transformou em lobisomem. Os outros amigos ficaram paralisados de terror ao verem Pedro se transformar na frente deles. Eles não podiam acreditar no que estavam vendo. Eles não podiam acreditar no que estavam ouvindo. Eles não podiam acreditar no que estavam sentindo. Eles sentiam medo. Muito medo. O lobisomem olhou para eles com uma expressão de fome e raiva. Ele soltou um uivo terrível, que ecoou pela floresta. Ele saltou sobre eles, arrancando suas gargantas com suas garras. Ele os devorou um por um, sem piedade. Ele matou todos eles. Ele matou Lucas, seu rival. Ele matou Ana, sua paixão. Ele matou Bruno, seu amigo. Ele matou Carla, sua inimiga. Ele matou todos eles. E ele gostou. Ele gostou muito. Ele se sentiu satisfeito e poderoso. Ele se sentiu livre e feliz. Ele se sentiu vivo. Ele era o lobisomem. E ele era o rei da floresta. Fim. Se gostou, deixa o like e um comentário. E não esqueça de se inscrever no canal.